levantamentos e diferentes opiniões, e você vai ter que guardar, às vezes, a sua para ouvir o outro, né? O poder da escutativa, ela está sempre presente. Quando você está com um stakeholder, uma pessoa de negócio, uma pessoa interna dentro da sua equipe, você sempre vai ter que saber ouvir, absorver aquilo e transformar isso em dados da forma que as pessoas também entendam. Então, essa curiosidade, ela não é sobre informações confidenciais, e sim sobre o conhecimento que a gente vai ter que compartilhar. Mas olha, o que eu diria sobre esse ponto, acho que eu só dar uma outra possibilidade de desdobramento dessa pergunta dela, é que, assim, o mundo está cheio de gente muito encostada e muito desinteressada. E é sempre bom quando você se depara com alguém que está no seu grupo de trabalho, independente do nível, mas que está a fim de conversar, de trocar, de falar suas opiniões, de escutar as opiniões do outro. E, normalmente, você pode viver a mesma experiência e tomar um toco na cabeça, tipo, fica na sua, isso aqui não é o seu lugar, e numa outra empresa um pouco mais aberta, um pouco mais horizontal, que as pessoas não têm essa coisa tanto da hierarquia e do ego, você vai ter trocas valiosas. Então, eu acho que você tem que ir tateando, tem que ir experimentando, procurar esses lugares que estão a fim de conversar, de trocar, e não estruturas muito rígidas, elas são cada vez menos comuns. Mas o ego você vai lidar em qualquer lugar, assim. Eu acho que desde as mais mente abertas até as mais fechadinhas e hierárquicas, a gente lida com o ego. O mercado tem de tudo. Tem, mas um ambiente profissional, a gente tem que poder conversar e dar nossas opiniões, e também tem que saber a hora de frear, né? Dizer, olha, eu já falei, eu já mandei um e-mail achando que eu dando minha opinião, tenho aqui meus dados que comprovam o que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo. Às vezes, muita coisa é baseada no achismo, ou eu sinto que tal caminho deve ser o caminho do produto, e a gente pode definir as nossas ideias com dados, né? A gente tem essa condição, então pode ser essa uma porta boa também. Posso puxar o gancho, então, para a próxima pergunta? Vamos. Dicas para quem quer se destacar e entrar para a UX Research. Bom, acho que sobre isso eu posso falar porque eu estou recente na área e tenho tido muito aprendizado. Para você se destacar na área de pesquisa, principalmente se você tem vontade essencialmente de lidar com o usuário, né? Você está com toda a demanda que precisa trazer dados que vão se tornar insights e decisões sobre o negócio. Então, você tem que ter essa visão, né, de que o usuário é prioridade, mas você tem que ter o cuidado na abordagem, né? Como você vai lidar com aquele usuário, que tipo de pergunta você vai fazer. Não induzir é uma questão muito importante, né? Você vai conduzir uma entrevista, você não vai induzi-la. Então, fazer perguntas já respondidas é uma coisa muito errada dentro dessa área. Você tem que se destacar quando as perguntas forem que tragam resultados, né, que passam como você vai ter que mensurá-los. Então, essa condução tem que trazer dados que sejam factíveis de se transformar em alguma ideia nova para o cliente. Assim. Ele vai ter que ver valor real no que você traz enquanto pesquisador. Então, a curiosidade, mais uma vez, é essencial, né, para um pesquisador que queira um espaço dentro da equipe. Esse senso de colaboração, ele precisa ser constante também, porque você precisa de muita gente, você precisa desde o cara que é dev e que vai resolver a questão tecnológica, até o cara do negócio que vai te passar os dados que você vai precisar para executar a pesquisa, até chegar no usuário, que vai ser o principal nesse sentido de coleta de dados. Então, o cara de pesquisa ele tem que estar com muita abertura para aprender com o usuário e traduzir isso em informação relevante para o cliente e
também essa flexibilidade de informação que vai e vem, e você possa fazer isso se transformar em valor, né? Tanto para o usuário enquanto resultado final do produto, quanto para o cliente que demanda os dados que ele vai coletar através da pesquisa. Recomendo muito, é uma área muito crescente, tem muita gente aprendendo nessa área e podendo ter oportunidades interessantes. Agora eu estou trabalhando com chatbot, é uma coisa nova para mim, completamente diferente, e eu percebo o quanto é legal assim, você ter oportunidades novas dentro de um universo em que está constantemente mudando, né? Então, eu recomendo muito a quem se interessa por pesquisa entrar nessa área de UX Research, porque ela tem muitas oportunidades. Eu acho que, para complementar a Paulinha, eu falaria do tipo, eu era Product Designer, e eu quis focar mais em pesquisa porque, eu fiquei cansada do universo de interface, e eu via que eu gostava muito de lidar com a área, especialmente de negócio, e nas partes em que o design era diretamente com o usuário. Então, tem que perder a timidez, porque você vai ter que correr atrás do usuário, e aí o recrutamento é feito de N formas, tanto pessoalmente, agora com a parte de, por conta da pandemia, fica um pouco mais difícil de acessar o usuário, porque nem todo mundo está disponível o tempo todo, você não sabe quem é que está do outro lado, como é que a pessoa está, não tem mais aquela coisa do olho no olho, né? Mas, assim, tem que ter uma malemolência, saber lidar com pessoas, saber escutar. Esse lance da inferência, de saber como conduzir, também é muito importante. Você está lidando com dados, e são os dados que vão ser levados para ter insights, para ter criação de novos produtos, e muitas vezes usam a pesquisa como embasamento mesmo, para tipo assim, olha, a gente fez uma pesquisa e deu que o resultado caminha mais para esse aqui, então a gente vai botar isso aqui no mercado. Olha a responsabilidade que os dados têm. Então, assim, partam do pressuposto que vocês nada sabem. Essa é a melhor coisa para um UX Research, assim, você chegar com... Oi? Alguém falou alguma coisa? Perdão? Não? É você chegar para o usuário partindo de que você não sabe de nada, assim. Você está indo para o usuário justamente porque você quer conhecer. Então, partindo do pressuposto que você não sabe nada, porque, como, quando... são perguntas ótimas, ao invés de já chegar... você usa o celular com o seu filho no horário de almoço? Você meio que já diz a pessoa para falar sim ou não. Prefiram perguntas do tipo... Como é que você utiliza o celular no seu, como é que você gasta seu tempo no horário de almoço? Deixa a pessoa falar, sabe? Dali você pega os dados, os insights, os dados, na verdade, você só transcreve, e aí dali você tira os insights. Então, e aí cria todos os relatórios, como é que você vai passar para outras equipes. Tem uma série de conduçõezinhas e dicas de condução legais, que você pode encontrar vários assuntos no Medium, e aí pesquisando mais diretamente, né, para a área de pesquisa, mas assim, voltando total aqui ao que era. Não, saber lidar com pessoas, acho que isso é super importante, saber conversar com outras pessoas de outras equipes é super importante, não inferir é super importante. E agora está sendo se adaptar às ferramentas do mercado para remoto, né? Costuma fugir do roteiro durante as pesquisas para tomar mais uma no processo? Cara, normalmente a gente faz um planejamento. Toda pesquisa a gente faz um planejamento, uma estrutura para a gente seguir um roteirinho. É interessante a gente seguir como está lá, porque até a forma como você fala, algumas palavras que você usa pode induzir. Por exemplo, você falar a pessoa está comentando com você sobre fazer um teste de usabilidade e ela está falando alto o que ela está fazendo e pensando, e aí você faz uma afirmação tipo, beleza, isso aqui, só esse beleza para ela continuar o processo dela e tudo mais, pode ser uma afirmação
para o que ela acha que está certo. Então, tipo, cara, é muito delicada essa parte do fugir do roteiro. Então, assim, a gente faz um planejamento com objetivo, quais são as hipóteses e tal, leva para o teste de usabilidade ou talvez um planejamento de entrevista, e a gente tenta seguir o máximo lá. Óbvio que todo mundo é humano, às vezes acontece de ter uma fala dessas, mas a gente tenta o máximo não induzir e não sair do roteiro. O Rai, até uma expressão pode responder pelo usuário. Assim, a gente precisa ficar com cara de paisagem na hora de uma pesquisa, né? Você não pode fazer um ou então assim, uma confirmação através da expressão facial já pode induzir. Então, você tem que se neutralizar na hora de fazer uma entrevista para não induzir. Mas assim, a gente é humano, a gente está fazendo produto pessoas para pessoas, a gente está fazendo uma pesquisa que a gente tenta tocar o máximo usuário, então, óbvio que eu não vou usar linguagens muito difíceis, se a gente tenta se adaptar. Dependendo do usuário, a gente aplica a forma mais humana, pode ser humana, como já falaram ali, para alcançar ele. Então, sim, a gente não fica meio robótico, não. O roteiro a gente faz, a gente tenta seguir o máximo, mas às vezes a gente dá... Tem que haver uma flexibilidade, né? Sim, sim. Como é que eu vou fazer, por exemplo, uma pesquisa com a quebrada, falando formalmente, ou não usando gíria, ou não, sabe? Se eu não falar normalmente, como é que eu vou trazer aí a palavra batida, mas assim, a empatia pelo usuário e pelo que eu quero alcançar? Às vezes é uma pesquisa tão delicada, sei lá, você quer saber a vida dele. E aí você chega com um roteiro, tipo, é muito mais fácil a gente conversar, né? Então, há um planejamento, há toda essa preocupação com como os dados vão ser lidados, mas não, a gente não é tão robótico, não. A gente é neutro, a gente tem que ser neutro possível. O Alcides está dizendo que é o mais difícil. Não é fácil mesmo, Alcides, só que é possível. É isso que eu quero colocar para você. Assim, é uma questão de técnica. Se você treina, você vai conseguir. É uma questão só de experiência mesmo, você exercitar esse tipo de abordagem, as formas. Estuda as pessoas que já fazem. Elisa Volpato, como a Ju acabou de indicar, é uma grande pesquisadora que pode passar muito conteúdo para vocês. No YouTube tem várias coisas. Então, procura gente que já faz, porque isso vai fazer vocês perceberem, né, como agir nesses momentos. Sabe uma Mas dica? é possível. Faça um teste do teste. Sempre. Antes de você tacar para o usuário, pegue uma pessoa que nunca viu o seu roteiro, nunca viu sua pesquisa e aplique o teste com ela. Primeiro, para testar sua condução. Segundo, para testar o que a pessoa pode trazer de insight. Às vezes, ela responde uma parada que você acha, tipo, putz, a pergunta não está tão clara, não está levando o que eu quero transmitir. Então, talvez você tenha que refazer. E aí, isso já refina o seu projeto de pesquisa antes de você tocar de fato para o usuário. Porque uma vez que está rodando, não é interessante que a gente mude as perguntas, faça qualquer modificação, porque aí você enviesa os dados. Mas essa é uma boa dica. Faça teste do teste. Só para... Posso fazer um comentário aqui sobre isso? Eu passei pela experiência, a gente está entrevistando alguns dos usuários, do pessoal da New School, que é justamente esse pessoal da quebrada e tal, periferia, e a gente passou por essa experiência de estar fazendo algumas entrevistas, e é um negócio complicado, foi por isso que eu comentei. Mas eu acredito que com a prática isso aí torna-se algo natural, né? Mas você não induzir a pessoa, não, tipo assim, fazendo as perguntas não tendenciosas, eu acho que isso aí é uma arte mesmo, tem que ser praticado para alcançar a maestria. Que a gente tenta também para confirmar nossas ideias, né? Também tem que ter cuidado com isso. A gente quer que tudo dê certo, e aí a gente faz umas perguntas para validar a nossa ideia, ao invés de... para comprovar a nossa ideia de que ela é boa, de que ela tem que ser a escolhida, sendo que, na verdade, eu quero justamente o contrário, eu quero provar se as minhas hipóteses estão corretas. Então, assim, você tem que ser o mais blasé nesse sentido, para não puxar para o seu lado também, para o lado para quem você está querendo entregar os dados.
Um exemplo, teste de usabilidade na rua é muito interessante, assim, porque acontece muito das pessoas te perguntarem o que a gente quer que eles respondam. Por exemplo, ela está lá usando o aplicativo, aí ela fala, é aqui que pergunta? É aqui que clica? Aí você vai virar para ela e vai falar, é aí que você vai clicar? Por que você clicaria aí? Devolve para ela, né? Deixa que ela Você devolve a pergunta, porque ela vai te dizer qual é a reação dela, o que ela entendeu. Porque se ela não disser para você o que ela entendeu, você não vai conseguir contabilizar se aquilo deu certo ou não. Ela vai ter que dizer para você se ela entendeu o lugar onde você você conduziu a pergunta para ela em algum lugar, e ela vai te dizer se ela compreendeu ou não. Acontece demais do usuário perguntar, mas está certo isso aqui? Aí você fala, tá certo para você? Ou, né? Você não pode usar coisas já definidas na pergunta. Você tem que abrir para que o usuário te passe a informação e isso possa ser contabilizado. É difícil? Mas é possível. Você consegue sempre devolver quando o usuário tenta fazer você responder por ele. E outra, é uma área que é bem legal. Eu já vi duas formas de aplicar, né? Do tipo, ou dentro do time, o pesquisador está dentro de um time de design, sei lá, junto com um cara de interface, ou equipes isoladas, que não fazem nem parte do processo da rotina do design, tipo, são especializadas em pesquisa e elas não fazem mais nada, sabe? Além disso, elas transmitem as informações para as outras equipes. São aplicações super diferentes também, então, tipo, também tem que ver, na hora que você for querer entrar nessa área, como você lida melhor. Você lida melhor, a empresa, como é que a empresa se posiciona? Ela está dentro, você teria que estar dentro de uma equipe, então você vai ter que entender mais sobre aquele negócio específico, ou você vai estar especializado somente em pesquisas e aí você pode se aprofundar um pouco melhor na área. É legal também investigar aonde que você vai fazer pesquisa, sabe? É um assunto muito longo, né? É bem extenso. Vamos seguir. Senão a gente vai sair daqui hoje. Muito, muito complicado. Vocês querem passar para alguma próxima? Ou a gente pode... Su, eu esperam entrevistas de emprego para quem está iniciando. Eu acho que você pode responder a próxima, Su. Também acho. E aí a gente pode... Vocês querem finalizar com essa, ou vocês acham que a gente pega alguma outra próxima? Porque eu acho que senão a gente estende muito e ultrapassa já são 8 de todo mundo, né? Acaba que dá para juntar essa com um portfólio, que também tem muito ali, ó. Dica para quem está migrando com X, com dificuldade no primeiro emprego. Qual a sugestão que dá para uma pessoa que está migrando para o X? Acaba que é a entrada de emprego mesmo. Case no portfólio, é melhor um projeto real ou um case fictício? Sobre essa questão de emprego, gente, eu só queria dar uma dica. Para quem usa LinkedIn, se você colocar a hashtag Olha a Vaga, tem um cara que está todo dia postando vaga nova lá, tá? Ele chama o Biratã Silva e é um cara que está constantemente passando conteúdo e vagas novas. Então, recomendo vocês olharem as postagens do Biratã a respeito da hashtag Olha a Vaga. E às vezes tem umas vagas lá júnior, então dá uma olhada, tá? Vejam que essas vagas estão pedindo, façam uma lista de quais skills vocês têm que ter, quais habilidades vocês têm que ter, que o mercado está pedindo. Aqui em Brasília... É muito importante preencher o perfil, né? Deixar o perfil completo para que os recrutadores te encontrem. Mas geralmente, assim, para design, para nossa área, geralmente, assim, perfil júnior, para quem está iniciando, gente, é basicamente entender o produto, a empresa, né, e a parte de ferramenta, isso realmente é fácil de se conquistar. Realmente tudo isso, muito do que a gente comentou aqui, a curiosidade, né, essa curiosidade que precisa ter. Então, ir atrás da parte de pesquisa, né, então não tem muito mistério, né, quem está iniciando realmente ir atrás de tentar
prototipar, tentar pegar cases, né, de outros produtos, tentar, né, pegou um produto, enfim. Esse projeto que vocês estão trabalhando é um projeto muito legal de tentar, né, evoluir e colocar isso no portfólio. Isso vale muito, muito a pena. Então, por exemplo... Muito importante o portfólio, realmente. E assim, dentro desse projeto que a gente tocou, que foi o Missão X para Mulheres, uma das participantes, ela conseguiu evoluir o projeto que a gente tocou em um dia, né? Em um dia a gente pegou um projeto falso mesmo, que foi o protótipo da Netshoes, que é um produto nada a ver, e aí ela conseguiu evoluir isso em um dia, e ela conseguiu estender esse projeto para além desse um dia, e ela foi lá, foi atrás, ela conseguiu evoluir, né, o protótipo, e ela colocou isso no portfólio, e aí ela fez um artigo no Medium, e além, então ela conseguiu ir, né, evoluindo aos poucos, passo a passo, e colocou isso no portfólio. Outra menina também dessa mesma oficina que a gente tocou de um dia, de um fim de semana só, né, ela também acabou saindo de lá também com um emprego. Então, é questão de ir atrás mesmo e de ter curiosidade e de ir atrás da empresa, se interessar pelo produto que a empresa está trabalhando, enfim. Eu já vi cases bem interessantes de amigos que, por exemplo, quer entrar no iFood da vida e aí vê uma reportagem de um problema, por exemplo, que teve com o entregador. E aí ele tenta bolar uma solução para esse problema, resolvendo uma notícia de jornal. E aí publicou em algum lugar que ele pudesse ser visto e marcou as empresas. A empresa veio falar com ele, do tipo, cara, a gente adorou sua ideia e como é que você está pensando? Vamos começar a conversar? E aí, a partir daí. Então, assim, tem várias formas de você chamar a atenção de uma empresa, sabe? E ousadia. Oi? Ousadia, né? Que foi esse exemplo. Sim, sim. Eu acho que tem muito dessa coisa que a Su falou. Pega um case. Acho que não importa se é um case falso ou se é um case real. Real. É como você vende ele, sabe? Como é que você vai atingir o impacto que esse projeto vai causar. Quais são. Se você conseguir botar para rodar e realmente pegar algum dado de qual impacto que ele trouxe, ou como você faria para causar impacto, sabe? Ou como é o seu processo de design. Acho que isso é o que interessa para a empresa, porque o resto a gente realmente aprende na prática. Aprender fazendo faz parte dessa área, gente. Acho que é isso. Estamos fazendo uma pesquisa usuária. Acho que a gente respondeu já 5 perguntas. E como lidar em empresas que não têm a cultura centrada no cliente? Aí é um processo, gente, de passo a passo. Aí é realmente ter essa paciência. Tem que mudar a cultura. De aos poucos, não adianta. É realmente aos poucos, mostrando valor e paciência, né? E aqui devagar, tentando mostrar um pouquinho, um teste de habilidade aqui, uma pesquisa ali, né? Mostrando um case aqui, um case de sucesso ali, né? Mostrando uma notícia aqui. E aos poucos isso, né, acaba acontecendo, né? Enfim, é inevitável. Empresas gostam normalmente de números e resultados, o que aquilo vai trazer de bom para a empresa. Então, acho que se vocês conseguirem ter uma ideia super legal para a empresa, não sabe se vai ser comprado ou não, cara, testa antes entre alguns amigos ou ali entre seus colegas de trabalho. Traz números, traz o que você pode trazer com o impacto daquele projeto e apresenta. Como quem não quer nada, assim, sabe? O Leandro falou ali um caso interessante. Se você tem a chance, também pode ser. Mas tem gente que não tem essa opção, né? E aí não dá. Mas quem pode, ótimo. Quem não pode, tenta pelo outro caminho, que é o caminho mais difícil, que é o caminho do convencimento. E aí você vai pelo caminho mais difícil, que é o caminho da argumentação. E aí mostrar por dados, que é o caminho que a Rai falou. A gente vai convencer essa empresa que vale a pena. O Leandro falou ali no bate-papo demissão. Você quis dizer o que, Leandro? Isso que a Suzy falou, acho. Exatamente. Ok.
Mas olha, esse desafio, assim, quando você está numa empresa que não tem essa abertura, ele é muito comum. As empresas têm certas visões muito tradicionais, então é uma batalha para se batalhar sozinho. Tem gigantes que já passaram essa fronteira, que já são empresas orientadas ao design e que falam a respeito, tipo a McKinsey. A McKinsey tem um artigo que eles defendem o design de cima a baixo, e a McKinsey, não sei se vocês conhecem, deem uma olhadinha, é uma dessas empresas grandes demais para quebrar, é uma consultoria em design e estratégia, e a galera veste a camisa do design de forma, assim, é realmente emocionante. Tem empresas muito grandes, muito poderosas que estão acertando e a própria mostrando... IBM. A própria IBM, uma Dando empresa de, caminho. sei lá, 300 mil anos, e aí eles acordaram, sei lá, tem menos de... Tem pouco tempo. Tem muito pouco tempo que eles acordaram para a parte de UX. Eles montaram, tem muito pouco tempo o núcleo de design deles, essa transformação de design deles tem pouquíssimo tempo. Gente, perguntaram assim também, alguma de vocês já conseguiram a tal evangelização? Isso é interessante. Eu fui uma das primeiras designers da WIS, que é onde a Suzy está como lead design e a Juju está como product. Então, eu passei pelo processo de, cara, a gente precisa contratar designers porque isso aqui não está mais funcionando do jeito que está. Então, primeira leva de designers dentro da empresa. E é uma empresa que tem forte influência da Caixa. E aí, como a gente sabe, Caixa é um banco e tem todo o processo de hierarquia e tudo mais. Cara, e foi difícil, mas não foi impossível. Tanto é que temos aí frutos da colheita da UIS com design. Então, óbvio que é uma caminhada, tem que ser mantida, tem que ter a parte, além de evangelizar, né, você converter as pessoas para o design, você tem que manter, que é o mais difícil, eu acho. Mas sim, não é possível, não. Exatamente. Estamos aqui, provas vivas de que é possível. Mas não é fácil. Não é fácil. Marcos, você está com alguma questão, alguma dúvida, um direcionamento aí para a gente já partir para encerramento? Não, é mais assimilar realmente o que vocês passaram para o pessoal. Hoje existe muito mito muito grande, onde o pessoal fala que lá fora o mercado de UX é mega avançado. Galera, esquecem, vocês são agentes de transformação. O X é uma disciplina nova sim, ela já existe há muito tempo, experiência já existe há muito tempo, porém, o mercado começou a enxergar isso há muito pouco tempo. Então, você não vai entrar muito difícil você entrar numa empresa dos sonhos, onde você vai ter um time de research, um time de writing, um time todo especializado em partes. E aí, é colocar isso na mente. Se você entrar em uma empresa que não tem cultura, você vai ter que ir lá e faz, igual a Miris fala, né? Você tem que mostrar dados, mostrar que isso é bom realmente. E, no mais, acho que comprova, né? Isso, é provar. É muito difícil vocês entrarem no mercado, numa empresa realmente que tenha cultura de design centrada realmente no usuário. Porque ainda existe muito o cara que manda, que ainda acha que a empresa é dele, ele acha que conhece o usuário. Isso em qualquer parte do mundo, tá? As discussões do mundo ainda é muito sobre ROI de UX, muito sobre o que é que o X traz de investimento. Porém, isso é estudar e a parte de assimilar conhecimento também, que cursos a gente consegue muita base teórica, porém, você só vai estar pronto para o mercado mesmo quando você tiver prática, né? Acho que foi isso que deu para mim assimilar, não sei se todo mundo conseguiu assimilar isso do que vocês falaram, mas tenho que agradecer também as meninas que trouxeram um conteúdo riquíssimo, de N partes, inclusive fizeram algumas dinâmicas, que, inclusive, se o pessoal prestar atenção, são dinâmicas que você pode usar no seu dia a dia, inclusive como elas conduziram. E isso. Deixar a Suzy se apresentar também no final, né? Obrigada, gente. Ó, não deu tempo no começo, mas dá tempo no final. Bom, como Marcos e a Rai falou, eu sou a Suzy. Eu atualmente estou liderando o time de designs, mas já passei por startup, já passei por e-commerce, não vim do design gráfico, fiz publicidade e propaganda, então fiz outros caminhos aí. Enfim,
Eu vim de uma época que a internet era outra coisa, então não tinha produtos digitais como tem hoje, era hot site, enfim, a internet era outra coisa. Então, era flash, sabe? Sites eram feitos em flash, muitos de vocês nem sabem o que é isso. Então, sabe? Nem vale a pena comentar, porque vocês não sabem nem o que era Orkut. Então, sabe? Vocês são muito da época do Facebook, e só. Então, era outra visão de produto. Então, acompanhei muito dessa evolução da internet, que é muito legal acompanhar e ver essa visão de que as coisas evoluem e chegam hoje em ferramentas, em visão de produto. Então, é bem bacana entender como é que as coisas evoluem. E é muito legal estar aqui e acompanhar e poder compartilhar conhecimento e trocar e poder ver como é que o projeto de vocês pode impactar tanta gente legal e ver como vocês estão, né, trazendo coisas legais e podendo levar conhecimento e mudando aí a vida de muita gente. Parabéns, e é muito legal estar aqui com vocês. Muito obrigada, gente. Acho que é isso, galera. Acho que a gente podia dar uma salva de palmas, né, para todo mundo, né? Podia mesmo. Podia. Obrigada, pessoal. Muito bom conversar com vocês. Foi um prazer enorme. Boa Obrigada noite pelo para convite. vocês. Muito obrigada pelo convite. Boa noite, até a próxima. Sucesso para vocês. Quer falar alguma coisa, Rai? Está no mudo. Pode deixar uma última notícia, novidade. Deixei um link no chat, vou até mandar aqui de novo. Uma comunidade que a gente fez no Imersão X, mas que a gente fica com a porta aberta aí para vocês também trocarem experiências com a gente. A gente tem vários assuntos divididos lá nas áreas, cursos, eventos, quando a gente sabe, a gente coloca lá. Levem as perguntas que vocês não fizeram, que a gente não conseguiu responder aqui por conta do tempo, para lá, e a gente responde. E aí tem alguns designers de outras áreas que entram também, e a gente consegue responder por lá. Tá bom? Só para a gente não deixar morrer aqui. Tudo bem. Marcos, muito obrigada. Espero que a gente tenha cumprido o propósito do encontro. Obrigada pela oportunidade, gente. Muito legal o projeto de vocês. E sério, mudem o cenário do X do Brasil. É isso. Acreditem em vocês primeiro, para depois acreditar no que vocês vão entregar. Tá bem? Obrigada, gente.